A paz do Senhor Jesus, boa noite. É o pastor Marlon, tudo bem? Povo de Deus, é o seguinte, vamos começar aqui nossa meditação na palavra do Senhor, tá bom? Tá certo? Como eu já tinha dado início no último vídeo sobre as instruções do canal, qual a motivação. Então hoje eu vou falar, dentro da palavra de Deus, algumas coisas que vão nos libertar, tá certo? Libertação, porque o homem precisa de libertação, ser lavado. Então eu vou fazer uma pequena oração. A gente já estava em oração, em louvor. Não foi gravado porque o vídeo vai ficar muito longo, eu não quero isso. Mas eu vou fazer uma pequena oração para a gente poder começar aqui a bater um papo aqui, eu, você e Jesus Cristo, tá bom? Senhor Jesus Cristo, te agradeço por este momento, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Nos cobre com o teu sangue, meu Deus, e nos faz crescer na graça e no conhecimento, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo nos usa, abre o entendimento, que esse vídeo possa ajudar muitas e muitas pessoas, porque de graça eu recebi e de graça eu estou passando. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos nosso papo, nossa conversa, falando sobre Ezequiel 22:30, tá certo? Anote aí, Ezequiel 22:30 e 31, onde Deus diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus disse que não encontrou ninguém. Por isso derramarei sobre eles minha indignação. Fogo, cumprimento do juízo. Nesse capítulo 22 de Ezequiel, se você for dar uma lida depois, eu não vou ler todo, vou ler alguns versículos, não vai ficar muito longo, mas depois você vai dar uma lida, no mínimo 20 pecados aqui. O povo estava engodado mesmo no pecado. E se a gente for pegar esse capítulo e olhar para hoje, nós vamos perceber as mesmas situações, só que com roupagem diferente. Mas é os mesmos defeitos de caráter, é as mesmas necessidades neuróticas, os mesmos desejos da carne, é as mesmas coisas, só com roupagem diferente. Por isso que eu amo muito a Bíblia, abaixo de Deus, lógico, porque ela me ensina e me desmascara quem eu sou, tá certo? E quantos milênios já se passou e eu leio um texto desse e vejo acontecendo agora, tá certo? Porque nós precisamos de libertação, tá certo? Eu vou falar uma pequena coisa para você entender. Eu conheço pessoas que foram libertas assim. O homem de Deus orou e Deus curou. Fato. No outro dia a pessoa estava curada. Eu era dependente químico, alcoólatra e fumante. O homem de Deus orou por mim e no outro dia eu estava com as mesmas vontades. Fato. Eu perguntei a Deus o porquê. Por que fulano, Beltrano, o Senhor curou? A pessoa no outro dia não teve vontade de fazer nada. A ansiedade foi tirada, a depressão, o complexo de inferioridade. E essas necessidades loucas da alma, de atenção exacerbada, teu domínio, e comigo não. E com outros também. Então Deus falou para mim que é propósito. Deus tem propósito. Então isso foi há 13 anos atrás. E no meio dessa caminhada, muitas coisas aconteceram. E hoje eu cheguei à conclusão que o propósito de tudo isso, porque a minha cura da ansiedade, da depressão e da dependência química, de não estar usando mais droga, cheirando, bebendo, se prostituindo, traindo minha esposa, com pensamentos imorais, lascivos, com soberba, sendo dominado pela inveja, pelas cobiças, pela ganância. Todas essas mazelas aí, todas essas imundícias que nesse capítulo fala sobre isso, estavam carregando o povo, os sacerdotes, profetas, tá certo?
Então, meu processo foi através de busca. Por quê? Porque eu passei a ler mais, eu passei a orar mais, eu passei a jejuar mais, muito jejum mesmo, em cima dessas áreas, para que hoje eu pudesse estar aqui, dando de graça o que eu recebi de graça. Talvez, se Deus tivesse me feito a obra logo em mim, talvez eu teria me conformado e teria ficado na igreja, sim, né, servindo a Deus, mas ali, aquela coisa, fico aqui no banco, escuto a palavra, dou glória a Deus, contribuo, oferto, dizimo, vou para minha casa, tenho meu emprego secular e amém. Não tenho nada contra isso também, tá certo? Então eu percebi que na minha vida Deus tinha outro propósito, que é, por exemplo, estar aqui agora, né? Talvez sejam 2 horas da manhã, está aqui agora trazendo a palavra de Deus que liberta e transforma a vida do homem. Então eu vejo o propósito, tá certo? Deus é Deus de propósito, Deus de promessa. Deus ele não trabalha em vão. E tem 2 propósitos em Deus para se cumprir em nossas vidas que Deus não abre mão. Eu vou ler para vocês também. Mas eu vou adiantar um deles, que o nome dele seja glorificado na terra através das nossas vidas. O nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Quando a pessoa perguntar quem foi que fez, você vai dizer, não, foi Deus que fez, foi Jesus que fez, foi o Espírito que fez a minha vida. Ele está sendo glorificado. E outro, ele quer nos levar para o céu. Tá certo? Ele quer nos levar para o céu. Então, ele sempre vai trabalhar para isso acontecer nas nossas vidas. Para mim estar aqui agora é um complemento, né, do propósito de ajudar outras vidas que talvez passem agora, nesse exato momento, quando vê esse vídeo, por dificuldades mentais, emocionais, né? Talvez sejam crentes e outros não, mas existe ali aquela depressão, aquela ansiedade, aquele medo, aquele complexo de inferioridade, aquela necessidade louca de atenção, né, de reconhecimento, porque tem que ser reconhecido, senão não fica feliz, tá certo? E pensar mal de um, e pensar mal do outro, e coisa e tal, e pensar mal do pastor, o pastor não me dá atenção, a pastora não me dá atenção. Tudo isso são necessidades da alma, neuróticas, né? Não sei se você já ouviu, ou se já foi chamado de neurótico, né? Mas eu já fui chamado de neurótico. E eu não sabia o que era, nem procurava saber o que era. Mas nesses anos eu fui estudando, procurando, e eu fui me aprofundando, fui descobrindo certas coisas. Então, Deus quer que a gente esteja na brecha por essas pessoas, né? Quer que a gente esteja posicionado pela igreja, pelos nossos familiares. Por exemplo, agora, são 2 horas da manhã, mas eu acho que deve ser 2 horas. Você já orou pela sua esposa e pelos seus filhos? Você é o sacerdote da sua casa? Você já colocou a mão na cabeça dos seus filhos, já profetizou ali, já decretou ali a falência do diabo, nas obras do diabo, na vida dos seus filhos? Você já determinou, você já clamou a Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida da tua esposa, né? A vida dos teus filhos? Quando foi a última vez que tu jejuou pela tua esposa? Quando foi a última vez que você jejuou pelos seus filhos? Tá certo? Quando foi? Quando foi que a última vez que você jejuou por você mesmo? Você botou aquele jejum, não vai um jejum mesmo, assim, aquele jejum consciente, consagrado, com leitura, oração, louvor, tal. Aquela busca contínua, aquela devoção, aquela fidelidade, o segredo da cura eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse capítulo 22 de Ezequiel, eu vou ler alguns versículos para não me estender, para você entender a visão de Deus, porque o olhar de Deus é o que importa. Você vai no psiquiatra, não estou desfazendo da ciência nem da psiquiatria, não é isso, eu não estou aqui para isso. Até porque quando eu vivi, eu tomava 9 comprimidos, por causa das minhas ansiedades, da depressão e da mania de perseguição e síndrome do pânico, né? Era aquela loucura e das vozes que eu ouvia. Então eram 9 medicações. Então ele chegava para mim e dizia,
Ele perguntava o que eu estava sentindo. Aí eu dizia assim, eu estou sentindo isso, isso, isso. Aí você vai tomar isso, isso, isso. Mas quando eu conheci a Deus, Deus olhou para mim e foi tratar nas causas das situações. Sabe? Então Deus olhou profundamente a minha situação. Enquanto médico, ele olha o superficial, ele não tem capacidade de ver o profundo. Isso aqui é fato, todo mundo sabe. Mas às vezes a gente esquece disso aqui. E por às vezes a gente não vê as coisas acontecendo na hora, a gente acha que Deus não está agindo. Mas Deus ele não para de trabalhar. Jesus mesmo disse, meu pai trabalha até agora, Deus não para de trabalhar. Os anjos não param de trabalhar. E eles não cansam, são espíritos. Né? Então espírito não cansa, espírito trabalha. Então é isso. Então devemos ter total confiança em Deus para ser trabalhados. Então no capítulo 22, tem uma das coisas que me chamou a atenção, que Deus fala sobre Israel, é que ele diz que minhas coisas santas desprezastes e meus sábios profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comerem carne sacrificada. Perversidade cometeram no meio de ti. Então, olha esses comportamentos aqui. Deus aqui falando dos comportamentos de Israel. Deus falando aqui do comportamento do homem, do ser humano sobre essa terra. E hoje não é diferente. Tem a calúnia, tem o derramamento de sangue, né? Tem o profanar as coisas sagradas, né? O blasfemar contra Deus. Você vê muitas pessoas blasfemando contra Deus, falando coisas horríveis contra Deus. E Deus está vendo isso. E Deus quer trabalhar nessa área. Também outra coisa que me chamou a atenção também foi que ele olhou para os profetas, né, da época. No versículo 25. Aí tem uma palavra muito interessante. Conjuração. Dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam e multiplicam suas viúvas no meio dela. Conjuração. Eu fui dar uma olhada na palavra conjuração, em vários significados. Em uma delas, conjuração quer dizer o seguinte, que eu e tu faz uma aliança contra uma ordem dada. É o que seja, é uma conspiração. O que é que Deus está dizendo? Que os profetas, os sacerdotes, estavam conspirando contra Deus. Tá certo? E às vezes dentro da igreja nós estamos conspirando contra o pastor, contra a pastora, contra o irmão. Se junta 2, 3 ali, começa ali a cada um dar seu palpitezinho, a sua avaliação sobre o irmão, a irmã. Aí você olha assim, mas é crente, é cristão, é homem de Deus. Mas ainda não está trabalhado na alma, ainda tem algumas coisas a ser trabalhado. Mas é profeta, tá certo? Deus fala, mas tem que ser trabalhado ainda. Então eles procuravam aqui arrebatar as presas, né? Ou seja, são os seres humanos. Eles matavam para conseguir certas coisas e devoravam as almas, né? Eles não tinham amor às almas. Eles queriam se dar bem às custas das almas, tá certo? É uma coisa que quando eu fui abrir esse canal aqui, as pessoas mandaram eu botar um Pix aqui para me pedir uma ajuda para manter o canal. Mas eu pensei assim, poxa, eu estou em casa. Eu não tenho um prédio para pagar para manter esse canal. Esse canal não vai precisar de... Certo que seria bom um aparelho melhor, uma iluminação melhor, um fundo, um estúdio, mas uma luz, né, melhor, mas a luz já está sendo pregada, que é Jesus Cristo, né? Eu acho que a luz que a gente precisa é Jesus Cristo, não desfazendo de ninguém, tá entendendo? Mas eu acho que Jesus, a luz é suficiente, é Jesus. Então eu disse, não, meu irmão, eu não vou pedir pix, eu não vou pedir ajuda, não vou pedir dízimo, oferta, não, meu irmão.
Eu não vou fazer ninguém, obrigar ninguém a fazer voto, né? Bota o voto da sua idade, vamos fazer um voto para isso, um voto para aquilo, vamos aí, deposite tanto. Não, meu irmão, não, aqui não. Aqui é de graça mesmo, tá bom? Aqui é palavra, a palavra que, vamos aqui devagarinho. Não que não possa fazer, não estou dizendo que não possa, é sua fé, você faz o que você achar que deve fazer da sua vida cristã, né? Tem muita, na palavra mesmo tem coisas que falam sobre o voto, sacrifício. Mas aqui eu não vou me prender a isso não, vou me prender no que Deus fala, em obediência à palavra. Também está escrito que se eu obedecer à palavra de Deus, coisas vão acontecer. Então é isso que eu vou trabalhar em cima disso. E seus sacerdotes violentam minha lei, né, no versículo 26. Por que eles violentam a lei? Porque os interesses pessoais dele vêm em primeiro lugar. Aí eles já estavam em conjuração com os profetas, ou seja, de não ir contra Deus, as normas de Deus, né? Estavam com o coração perverso. E eles profanam minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, quer dizer, esses sacerdotes da época viam, né, as abominações, homem contaminando a mulher do próximo, que é o versículo 11, homem contaminando a nora e homens contaminando as irmãs, tá certo? Ou seja, estava uma bagunça mesmo, o negócio estava de irmã até lá mesmo, tá certo? E ninguém se manifestava para fazer nada, cada um estava tudo normal. E aí, só que Deus disse, rapaz, tá errado. Então, mas mesmo em meio a isso aqui, Deus procurou alguém que estivesse na brecha e não encontrou. Aí Deus derramou seu furor, sua indignação. Mas Deus disse para Ezequiel, o negócio é o seguinte, eu tenho uma solução para isso aí. Eu sou Deus, tá certo? Esse povo aí precisa de cura na alma. Então é tudo dominado aí pelas loucuras da alma, e pelas necessidades neuróticas da alma, pelas necessidades carnais, estão dominados pela carne, tá entendendo? O que está prevalecendo aí é os desejos da alma. E minha vontade, a minha lei, estão sendo aí, como ele mesmo fala aqui, violentadas, ou seja, estão sendo passadas por cima, esquecidas. Então Deus estava mesmo arrebentando mesmo aqui, usando o profeta Ezequiel. E se nós olharmos esse texto aqui, olhar para hoje, é a mesma coisa. Não muda, só com outra roupagem, de outra forma, tá certo? Mas os modos operantes da carne, os modos operantes das doenças mentais, das dificuldades mentais são as mesmas, né? Os interesses são os mesmos, tá bom? Então aqui em Ezequiel 36, 25, Deus resolve o problema. Deus deve ter pensado assim, bom, se não tem ninguém na brecha, eu vou entrar com a intervenção divina aqui e eu mesmo vou fazer. Aí no versículo 25 está escrito assim, então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, tá certo? Então, quem me purifica das minhas imundícias é Deus. É a palavra de Deus. Aqui Deus está dizendo assim, te humilha a mim, que eu vou te lavar. Te reconhece que tu precisa de mim. E a tua imundícia, eu vou te lavar. Quantas pessoas tem que não reconhecem, são soberbas, né? Não reconhecem Deus, a autossuficiência de Deus, vão buscar em outros homens, vão buscar em tal canto, tal canto, tal canto. E quando está tão fácil aqui, que Deus resolveu o problema do capítulo 22. Bom, se não tem ninguém, eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer. Eu vou começar a lavar pela imundícia. O que é a imundícia? É o que pouca gente quer comentar sobre hoje, o que é imundícia. Imundícia é a soberba, é a prostituição, o adultério, é a manipulação,
tá certo? É a falsidade, é o fuxico, tá certo? Essas coisas são imundícias. É uma mente suja, cauterizada, né? Então, isso são imundícias. E às vezes a pessoa não consegue, a pessoa vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, está até na igreja, tem amigo pastor, mas não é só a misericórdia. Até começa, mas quando a fé volta para o mesmo estágio. O mesmo estado. Aí Jesus diz o seguinte, que quando o demônio sai do homem, ele sai, procura lugares áridos para encontrar descanso. Mas não tem descanso em lugar árido. Tá certo? Então ele pensa, vou voltar para minha casa. E esse demônio, ele volta para casa. Certo? Nós. O audacioso, ele considera nós casa dele, né? Nós está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, nós somos casa de Deus. Quem habita em nós é o Deus Todo-Poderoso. Ah! Aí ele encontra vazia, adornada. Aí o que é que ele faz? Entra e chama mais 7. Aí o negócio complica mais ainda, né? Aí o que tá ruim fica pior, terrível. E a pessoa fica lutando contra o mundo espiritual, e o pau cantando, na pé, e não se humilha. Então Deus quer te lavar da tua imundícia, quer me lavar da minha imundícia, se você se considera isso como imundícia. E nós vamos ficar purificados de todas essas vossas imundícias. Aí eu vou querer ficar na brecha, vou querer me compadecer do meu próximo, vou começar a ter libertação, que eu fui purificado, meus pensamentos vão mudar, vão se renovar. Aí, continuando buscando, vai ficando melhor ainda. A minha mente vai ser lavada pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é o sabão do lavandeiro. E vai lavando, 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 vai ficar limpa, pura, branca. Entendeu? E vos purificarei de todos os vossos ídolos, né? De tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, tá certo? Até a esposa, um filho, entendeu? O trabalho, um ídolo, um homem, até um pastor. Não pode colocar ninguém na frente de Deus. Ele se torna um ídolo. Não posso. Então, Deus trabalha nessa área da nossa mente que a gente começa a entender que quando eu comecei na fé, com um ano, eu queria imitar um determinado pastor. Mas não era imitar Cristo nele, era imitar ele. Entenda, existe uma diferença. Como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo era a pessoa da imitação, tá certo? Então, eu estava querendo imitar a pessoa. Como falar, como se vestir, corte de cabelo, a barbinha e coisa e tal, tal. Quando pegava o microfone para pregar, mudava a voz. Só dessas necessidades aí. Então, no meio da caminhada, Jesus me disse, meu filho, está tudo errado. Você tem que imitar a mim, você tem que parecer comigo, Jesus Cristo, tem as minhas motivações, a minha intenção, o meu coração, para que eu vim. Olha como é que eu trato com a ganância, olha como é que eu trato com a cobiça. É extraordinário, Jesus, isso é tremendo demais. Olha como é que eu trato diante de uma afronta, olha como é que eu reajo diante de uma afronta. Então, é isso aí, tá entendendo? Então, Deus vai tirar de nós nossos ídolos, para que não atrapalhe na nossa caminhada. No versículo 26, ele diz assim, e vos darei um coração novo. Bom, se meu coração é velho, está cheio de doença, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, paranoia, ruindade, raiva, ele tem poder para dar um novo. E um novo não vem com isso. Um novo vem com outros valores. Então, isso aqui é poder de Deus, irmão. Isso aqui não é história de ficção, é poder de Deus. É o poder que Deus tem de operar na vida do homem. Como ele fez na vida de Faraó. Endureceu o coração de Faraó, amoleceu o coração de Faraó. Como ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor na sua alta, da sua soberba, dizendo que tinha conquistado, porque ele, com a força dele, aí a voz bradou do céu. E Nabucodonosor perdeu o sentido
ficou abestalhado, começou a comer capim e criar pelo e via como um bicho. Ao poder de Deus. Deus tem poder para mudar mentes, certo? De mudar conceitos, fortalezas mentais construídas por Satanás e seus demônios, espíritos imundos que trabalham na mente desde pequeno, desde a meninice. É por isso que é importante o pai e a mãe estar em intercessão pelos filhos, repreendendo essas fortalezas satânicas que são construídas na infância, sorrateiramente, através de programas de televisão. Hoje, porque no meu tempo não tinha internet, mas só tinha televisão. E o DVD, que era naqueles assim, né? Eu tinha a fita, tá certo? Câmera fotográfica, eu sou desse tempo aí. Então, a gente já era muita coisa feia, muitas programações que não contribuíam para um crescimento sadio, mental, dentro da vontade de Deus, e sim dentro da vontade dos conceitos humanos, mundanos, tá certo? Então, ele vai botar um coração novo em você, meu querido. Tá entendendo? Coração novo. Mas tem que se humilhar, tem que dizer, eu preciso, tem que se reconhecer nessa necessidade. Porém, dentro de vós um espírito novo, também um espírito novo. Tirarei o coração de pedra do vosso interior e vos darei um coração de carne. Então, enquanto lá em Ezequiel 22 não tinha ninguém dando lugar para Deus em nada, e nem intercedendo por ninguém, aí Deus resolve o problema aqui. Não, se não tem ninguém, eu vou mudar o quadro, eu vou trabalhar em pessoas aqui, eu vou fazer. Quer dizer que Deus aqui determinou, eu vou fazer acontecer. Tá certo? Por exemplo, eu tomava 9 comprimidos por dia mesmo. Eu era um robô. Todo duro, andando todo duro. Eu era mais jovem por causa da drogadição. Tomava cocaína injetável. Fora o álcool e o cigarro. E outras coisas mais, né? Prostituição. E aí vai, né? Que vem carregada aí é uma corrente satânica, vem carregada com peso. Desobediência a pai e mãe, adultérios. Tá, entendeu? Aí vem a imundícia tudo. Aí, hoje eu não tomo nada. Eu não tenho mais nada disso. Tá? Algumas pessoas podem discordar, como eu conheci um psicólogo, eu não vou citar o nome dele aqui, porque se faz necessário, mas só para você ter uma ideia, ele disse que eu era uma bomba relógio, porque para a ciência a dependência química ela é progressiva e fatal. Aí eu disse para ele assim, meu irmão, todo o respeito que eu tenho à sua faculdade aí, você estudou a ciência, mas eu conheço alguém que bota o pino na granada. Tá certo? E eu vou me agarrar com essa pessoa. Então, os anos se passou, não encontrei mais ele. Mas um dia, se Deus permitir, irei encontrá-lo. A gente vai conversar. E talvez ele mude um pouco o conceito dele, ou deve ter mudado, eu não sei, não tenho raiva dele. Mas não é bem assim que funciona. Funciona assim, do jeito que o pastor está pregando aqui. Que Deus tira o coração de pedra e coloca outro coração. Coração desobediente, que é de pedra, aquele coração que não escuta a voz do Senhor, que não quer se submeter ao Senhor, aquele coração que quer satisfazer as vontades da carne, aquele coração que quer satisfazer as vontades da alma, as neuroses. Tá certo? Então Deus faz esse rebuliço aí. Deus faz. Porém dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Ele vai colocar dentro de mim, de você, o Espírito Santo. E fareis que andeis nos meus estatutos. Olha quem que vai fazer eu andar nos estatutos dele? Deus. Tudo vem de Deus. Tudo. Então algumas pessoas ficam batendo cabeça aí com homens. Porque eu conheci um pastor que ele contou uma parábola que na caminhada dele, ele se encontrou num quadro. Meu filho está dormindo aqui do lado, está se mexendo aqui. Ele se encontrou num quadro de uma doença psíquica.
Aí ele foi no médico. Aí o médico disse assim, ó, tem esse remédio aqui, de tomar ele, se você tomar ele agora, com 20 minutos, o sintoma passa. Você fica, ó, zerado. Mas tem esse remédio aqui que só faz efeito com 60 dias. Tu não vai passar nada não, tu vai começar a tomar ele, tu não vai ver resultado nenhum, só com 60 dias. Mas só que esse remédio aqui vai trabalhar a causa do sintoma. Então, hoje em dia está mais ou menos assim. Tem pregações que trata o sintoma. A pessoa, até o sintoma passa, mas depois o sintoma volta. Eu sou da pegada de trabalhar a causa. Vai demorar a ver, mas vai acontecer e não vai voltar mais. Amém? Então Deus ele vai fazer que eu ande nos estatutos dele. Então quem faz é ele. Quem faz eu obedecer o evangelho é o cheio do Espírito Santo. O sermão da montanha, o sermão de Jesus em João, vai me fazer ter condições de viver a palavra e me desviar dessa vaidade deste mundo que nós vivemos hoje, né? E da tecnologia, de tudo, de moda, que o homem tem que ser assim. Aí me perguntaram para mim se eu ia pintar os cabelos. Eu disse, pra quê, meu irmão? O que é que vai mudar em mim? Eu pintar meu cabelo que tá ficando branco, tá caindo. Não, meu irmão. Deixa rolar, vou seguir esse. Então, quer dizer, quantas vezes vocês são bombardeados pela mídia com a aparência? Isso é doentio pra cá, ó. Se você não tiver em Deus, você vai ser manipulado pelo sistema global e até mesmo às vezes pelo sistema religioso que também está deixando a desejar em algumas coisas aí. Eu não quero entrar nessa situação, mas não tem como não falar que está contaminado com certos princípios, certos valores que não é do reino dos céus. São doutrinas humanas, conceitos humanos, enfim, isso não glorifica a Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus. E guardareis os meus juízos e os praticareis. Versículo 27 de Jeremias 36. Que eu vou guardar o juízo e vou praticar, porque Deus me lavou da minha imundice, me deu um coração novo e me deu o Espírito Santo. Tudo foi por meio dele. Não foi força minha, foi dele. É ele, para ele. A honra e a glória sempre será dele. Mas, pastor, eu conheço pessoas que ficam recaindo direto e tal, e tal. Muitas pessoas me perguntam nesses anos que eu tenho de caminhada como pastor, por que eu ainda adultero? Por que eu ainda tenho desejos imorais? Eu tenho minha esposa, estou com a minha esposa pensando em outra mulher, ou a mulher está com o marido pensando em outro homem. Né? Isso é porque a mente ainda é de pedra, né? Ainda não é nova ainda, o coração não se humilhou totalmente. Então eu vou mostrar biblicamente agora aqui como é que funciona esse milagre, tá certo? Essa transformação, essa mudança aqui, essa obediência que vem da parte do Senhor, que Deus é que faz. Como é que eu consigo isso de Deus? Como é que eu consigo isso de Deus? Né? Não é à toa que Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, príncipe, conhecedor, tal, conhecia a Torá, era príncipe, conhecia os profetas, era o cara. Olhando assim, não precisa mudar nada. É o que eu estou querendo que vocês entendam. Olhando, não precisa mudar nada. Mas quando Jesus olhou para Nicodemos, disse assim, meu querido, nasça de novo, tá bom? É um confronto muito grande. Às vezes a gente pensa que tá bombando, tá, né? Aí quando a gente bate de frente com Jesus, Jesus diz, não, falta isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque Jesus conhece o profundo. Vamos lá, vamos ver aqui uma meditação aqui para me provar para vocês o que eu estou falando. Em Lucas, Evangelho, escrito por doutor Lucas, 13, capítulo 13. Capítulo 13.
versículo 10, tá bom? Se você assistir esse vídeo, tá muito longo. Sabe o que é longo? É o inferno. Longo é uma ressaca. Longo é viver no sofrimento. Longo é não ter paz na alma. Isso é que é longo. Você compartilha esse vídeo para ajudar pessoas, tá certo? As pessoas ouvirem e ser libertadas pela palavra. Porque Deus, ele vai honrar a palavra dele. Porque ele bem fala também, não faço isso por amor de vós, sim pelo meu grande nome, está lá em Ezequiel. Antes daquela parte que eu li, Deus fala, faço isso por amor de vós, faço isso pelo meu santo nome que foi profanado entre as nações. Então Deus honra o nome dele, Deus honra a palavra dele, e Deus cumpre a palavra dele naqueles que se humilham. Vamos ver aqui uma visão aqui, ó. Lucas 13:10. Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. 11. Estava ali uma mulher que havia 18 anos. Tinha um espírito de enfermidade. Andava encurvada e não podia de modo algum se aprumar. Ela estava onde? Dentro da sinagoga. A sinagoga tinha gente lá de todo tipo. Tinha sacerdote, tinha fariseu, tinha saduceu. E todo mundo olhando aquela mulher encurvada e ninguém fazia nada. Olhavam e via, não, ali é escoliose, atrofiamento de músculo. E até essa mulher já acreditava, eu estou com escoliose, estou atrofiada. Porque Lucas aqui fala de espírito de enfermidade, porque ele como médico, ele foi estudar e veio as curas de Jesus, mas ele sabia o que estava por trás, porque o texto mesmo fala. E talvez ela chegava para o pastor e dizia, pastor, eu estou com isso aqui. Ele disse, não, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é a velhice. Tá certo? Como estava lá em Ezequiel 22, né? As coisas acontecendo, todo mundo não tinha condições, o sacerdote não tinha visão e a mulher lá encurvada. E ela já tinha se acostumado a andar encurvada. Tá bom? Jesus vendo-a, 12. Jesus vendo, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Até aí tudo bem. Jesus confrontando o sistema judaico, né? Que ainda estava corrompido, lá desde Ezequiel, mesmo indo para a Babilônia, mesmo sendo escravizado por outras nações e está sendo escravizado por Roma, ainda não tinha caído, se humilhado diante de Deus para ter um novo nascimento. Se lavar das suas imundícias, ter um coração novo e o Espírito Santo em si. Bem, ele pôs as mãos sobre ela e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Meu irmão, quando Jesus põe as mãos em nós, a gente se apruma. A gente se apruma. Eu falo isso aqui para vocês, não é por vanglória não. Eu usei drogas 26 anos. E nesses 26 anos, prostituição, mentira, manipulação, soberba, arrogância. Era frouxo. Pensa aí. Meu amigo, e a depressão comendo de esmola. E tome remédio para depressão, e tome remédio para ansiedade. Meu amigo, que loucura, meu amigo. É um inferno. Mas quando Jesus pôs a mão, louvado seja o nome de Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, né? O príncipe da sinagoga, morto, só estava só com a roupa de pastor, mas morto. Tinha vida com Deus, não. Só tinha conhecimento, mas vida com Deus estava longe. Indignando-se porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é misto trabalhar neste, pois 20 para seres curados e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor, hipócritas, o sábado não desprende do estábulo cada um de vós seu boi ou jumento e não leva a beber? Aí Jesus confronta mesmo os hipócritas. Jesus ele não compartilha desse tipo de gente aí. Esses que se dizem aí ser alguma coisa e ainda não muda em nada, só tem roupagem. É o vaso de altar,
Você olha pro vaso assim, parece que é um vaso, mas por dentro é um sepulcro calhado. Por fora bonito, mas por dentro só a podridão. 16. Presta atenção, irmão. Não convinha soltar desta prisão. Tem gente aprisionada. Que está dentro da sinagoga, que está dentro da igreja, ainda está aprisionado. Está no mundo, está aprisionado. Está aprisionado. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a que há 18 anos Satanás mantinha cativa. Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus vê além do que os homens veem. Por isso que nós precisamos de se humilhar diante de Deus, porque quando Deus olha para mim, Ele vê além do que você está me vendo agora. Ele vê o que eu preciso ser trabalhado ainda. Tá certo? Então Jesus olhou para aquela mulher e viu que tinha um demônio oculto, caladinho ali, só massacrando, judiando, adoecendo, oprimindo, encurvando. Esse espírito maligno aqui. Jesus viu além. E Jesus expulsou o espírito maligno, imundo. E a mulher ficou livre. Porque o que nós precisamos hoje é de palavra que trate a causa e não os sintomas. Jesus foi na causa. A causa era um demônio, um espírito maligno. Não era coluna, não era nervo, não era idade, era demônio mesmo. Caixa de demônio de enfermidade. Como tem caixa de demônio de prostituição, do vício, do homicídio, que o homem dá nomes aqui, mas eu não vou glorificar aqui é o que o homem fala. Eu vou dizer o que a Bíblia diz, espírito maligno, imundo, é isso que a Bíblia diz. Tá certo? Então, é isso. O olhar de Jesus, ele vai nos libertar para um propósito. O olhar de Jesus vai olhar para você e vai ver em você o que você necessita ser trabalhado. Que remédio você precisa e como ele vai fazer. Aí você tem que se humilhar. Eu vou agora falar outra situação aqui, mas essa situação aqui de libertação já foi na base da humilhação. Né? Como é que alcançou a cura em Jesus? Foi através da humilhação. Quando a gente se humilha a Deus, Deus cura. Tá certo? Deus vê o que a gente precisa e através da humilhação, coisa que Israel não tem até hoje, né? Porque assim, a gente encontra fatos no argumento. Encontra fato no argumento. Teve várias pesquisas aí que apontam que o povo de Israel não acredita em Jesus como Messias. Isso não é novidade para ninguém. Tá certo? E é uma grande maioria, acho que 90%, 85% da população, uns nem conhecem Jesus, outros desfazem de Jesus, outros dizem que foi um profeta, foi um grande homem de Deus, mas não atribui a ele o título de Messias. É fato, meu irmão. Tá entendendo? O que é que eu quero dizer com isso? Que até hoje ainda não entendem a vontade de Deus. Né? Não entendem a vontade de Deus. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. São palavras do Senhor Jesus. Então, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui em Marcos 7, 24, eu gosto desse texto. 24. Note aí, Marcos 7, 24. Depois você lê mais um pouquinho. Para você, Deus falar com você. O próprio Deus falar com você. Né? Eu peço a Deus que Deus revele para você. Você passe a escutar a voz de Deus no seu coração. E o próprio Deus, teu amigo fiel, verdadeiro, amigo de todas as horas, seja contigo e comigo, para a gente ter vitória. Amém. E glorificar o nome dele. Diz assim:
Levantando-se dali Jesus, foi para os termos de Tiro e Sidom. Havendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ocultar-se. 25. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa tinha consciência que ela estava com o espírito imundo, estava manifestada. Não tinha vida, né? Porque uma pessoa que está com espírito imundo, ela não tem vida, só tem doença mesmo, porque quem adoece as faculdades mentais são os espíritos. É bem verdade que tem as situações hereditárias, orgânicas, enfim, que pode acontecer, sim, mas na grande maioria das vezes é espiritual a situação. Esta mulher era grega, cirofenícia, de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa que primeiro eu sacie os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha aí como é que Jesus confronta o ser humano. Eu não vou lançar pão a cachorro, não. Eu vim aqui cuidar do povo aqui de Israel. 28. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, Senhor, é verdade, o Senhor tem razão. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Se humilhou, meu irmão. Amém. Se humilha, meu irmão, diante de Deus. Não é nada, eu não sou nada. Quem é alguma coisa que é Deus. Então falta essa humilhação, assim, acaba de se humilhar. Até porque aquele que se humilha será exaltado, né? Aí o Senhor Jesus respondeu no verso 28. 29. Então disse-lhe: por causa desta resposta, pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Cada resposta dela a Jesus. Então, as nossas respostas a Jesus faz as coisas acontecer. Demônio sair, cura acontecer, mudança, porta abrir. A minha humilhação move a mão de Jesus Cristo. Move a mão de Deus. Jesus não precisou nem ir lá. Então, na minha vida, na tua vida, as coisas vão começar a mudar na mente, na vida. Mas a gente entender isso. Tem pessoas que perdem a vida se a outra for embora. Relacionamento se acaba, a pessoa se acaba também. Se acaba na cachaça, se acaba no vício. Eu não posso perder meu relacionamento com Deus, porque se eu perder meu relacionamento com Deus, eu perco tudo. Você perde tudo. Estou falando aqui de poder, de intimidade. Eu não estou falando só de letra. Estou falando de intimidade, ver a ação, o poder de Deus se manifestar na vida, ver Deus agir. Ver o propósito de Deus. Estou me entendendo? Então é isso. Então, o olhar de Deus é diferente. Eu preciso disso para curar minha alma, minha vida. Para curar a minha existência. Então eu vou orar agora com vocês, em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham anotado aí, vão anotar o texto, passo o vídeo novamente, porque até agora o YouTube não liberou fazer ao vivo. E meu intuito aqui é fazer ao vivo para poder conversar com as pessoas, né? Porque muitas pessoas solitárias, quantas pessoas agora usando droga porque se sentem depressivos e querem alguma alegria, mais hormônios na mente para causar alegria. Quantas pessoas agora estão desesperadas. Então eu quero alcançar esse público aí, porque Deus me deu essa chamada aqui. Esse canal aqui está com 3 anos e meio de oração. Em 2021, no começo de 2021, eu preparei tudo. Era outro nome.
E até que eu comecei, mas não deu certo. Eu vi que Deus não estava no negócio. Por quê? Porque eu não estava preparado. E eu não estou preparado. Ele está comigo aqui porque eu fiz uma aliança com ele. Eu vou estar, se o Senhor estiver comigo, porque eu vou pregar a tua palavra e tu vai fazer cumprir, porque tu vai honrar o teu nome. Foi assim que eu combinei com ele. Então eu creio que ele é fiel, ele está fazendo. Então em 2022 eu tentei de novo, não deu certo. Quando foi agora uns 3 dias atrás, ele disse, chegou a hora. Aí eu não entendi muito bem, fiquei esperando mais esclarecimento. Aí algumas coisas aconteceram, aí eu entendi o porquê. Então, estamos dando o pontapé inicial, esse é o primeiro vídeo, mesmo dentro da palavra de Deus, os outros foi só uma prévia, mas esse aqui já foi já trabalhando mesmo a alma, as vidas que estão por aí que vão ver esse vídeo. Mas se você conhecer pessoas que precisam ler essa palavra, desta oração que vai ser feita dentro da palavra, direcionada dentro da palavra e da vontade de Deus, compartilha. Entendeu? Ajuda a pessoa, compartilha. A pessoa ouvir, sentir a presença de Deus, sentir a unção, sentir a verdade de Deus. Tá? Entendeu? O propósito é esse, glorificar a Deus. E saber que Deus enxerga muito mais do que todos e tudo. E que Jesus trabalha na causa. E o propósito é glorificar a Deus e morar no céu. Tantas pessoas gananciosas, meu irmão, dentro da igreja, fora da igreja, na ganância, na cobiça, meu amigo, que é um negócio assim de loucura mesmo, né? E Deus diz, não cobiçarás, mas o povo é cobiçando a mulher do próximo, é cobiçando o carro, o paletó, o relógio, o anel no dedo, até o cabelo quer fazer do mesmo jeito, é uma loucura, é uma falta de personalidade espiritual, um negócio assim terrível, meu irmão, coisa de louco. Essas pessoas são vazias ainda, não tem Jesus. Porque tem essas necessidades, porque a pessoa que tem Jesus Cristo, ela é uma pessoa feliz, porque ela é feliz não pelo que ela tem ao redor, dinheiro, roupa. Então, ao longo dos vídeos, né, você vai me conhecer mais um pouco a minha história, e você vai entender o que eu estou falando aqui. Com propriedade. Tá certo? Então, eu agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade. 52 minutos aí, mais ou menos, de vídeo. É pouco, mas vai libertar muito, muito libertador. É a palavra que trabalha na causa. Se humilhar, como essa mulher se humilhou, e o demônio foi embora. O espírito maligno que judiava, maltratava, deixava a pessoa crescer, aprender, até empatar de ser imagem e semelhança de Cristo, ser discípulo de Cristo, porque nós temos que parecer com Cristo. Devemos idolatrar homens, devemos respeitar os homens, né, que têm unção e tudo, mas não imitar eles. E se imitar Jesus Cristo. Tá certo? Hoje a minha inspiração de vida, de homem, é Jesus Cristo. Eu respeito outros homens, até porque é uma questão de educação. Mas minha inspiração sempre vai ser Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha recebido de Deus, você compartilhe para abençoar outras vidas e que a palavra de Deus que foi lida aqui se cumpra na tua vida pela infinita misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui orar dentro da tua palavra. O Senhor diz que nos lava, o Senhor diz que tira os ídolos, o Senhor diz que coloca dentro de nós um coração novo. Meu Deus, que unção. O Senhor coloca dentro de nós o teu Espírito. Então, dentro da tua palavra, tu prometeu, que tu falou, eu estou orando em cima dela. Em cima dos comportamentos de Jesus, da visão de Jesus, das curas de Jesus.
Porque quem se humilha a ti, tu exalta. Às vezes a pessoa pensa que exaltação é dinheiro, fama, sucesso, mas não, exaltação é libertação da alma, da vida, é alegria, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Deus, essa mente corrompida. Tem misericórdia da tua humanidade, do povo. Tem misericórdia, nos dá um coração de intercessão. Porque Deus é tão Deus que, mediante toda circunstância contrária, tinha que ter uma pessoa com o coração disposto, uma mente exercitada para interceder pelo profeta caído, pelo sacerdote desviado, pelas ovelhas se corrompendo. Mas está ali, Deus tem misericórdia, entra com intervenção, ajuda. Entendeu? Então Deus é isso que tu queres de nós. Então que teu Espírito Santo hoje, meu Pai, possa nos ter ministrado nos nossos corações, que a depressão bata em retirada, a ansiedade caia por terra, e que a gente possa ler mais Bíblia, que a gente possa ter revelação do Espírito Santo, que a gente possa orar mais, jejuar mais, que a gente possa encher o nosso coração de Ti, meditar de dia e de noite, como está escrito na Tua palavra, para não poder se desviar e pecar contra Ti. Louvado seja o Teu nome pelos séculos dos séculos. Senhor, esse canal nasceu do Teu coração. A motivação é pura, é glorificar o Teu nome e ajudar vidas. Então que expande, espalha em nome de Jesus, sopra pelos 4 cantos do mundo para glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então amanhã, se for a vontade de Deus, nós estaremos aqui também por volta de 2h30, fazendo a mesma coisa, falando outras coisas que Deus quer falar, que eu vou me posicionar, já estou posicionado pela misericórdia de Deus, vou me posicionar para ouvir Deus falar, e o que Deus falar eu passar para vocês, o que Deus falar para quem precisa ouvir e para quem quer se transformar, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.